Olá, pessoal. Esse é o livro O Clique de $1 bilhão. Conta a história do Instagram. Eu sou Elvio Faleiros, da Estrada Digital, e eu queria falar com vocês rapidamente sobre um livro que eu achei muito interessante, que é O Clique de $1 bilhão, a incrível história do brasileiro Mike Krieger, fundador do Instagram. Eu acho que eu queria destacar alguns aspectos desse livro que me pareceram importantes. Um deles é a respeito da importância que a formação escolar, que a formação acadêmica tem para a vida das pessoas, né? O Mike Krieger, na verdade Michel, ele adotou Mike nos Estados Unidos, ele foi criado aqui em São Paulo, nasceu aqui, estudou numa escola internacional no Morumbi, e eu acho que esse foi um fator importante para tudo mais que aconteceu com ele posteriormente. Quando ele terminou o ciclo fundamental, ele ingressou na Universidade de Stanford, na Califórnia, que é uma referência aí para todo o meio digital. E lá ele conheceu o Kevin Systrom, que foi o sócio dele na criação do Instagram. Eu acho que a história do Kevin também é uma história que tem a ver com uma boa formação escolar e acadêmica. Ele é nascido na região de Boston e depois também foi fazer Stanford. E lá eles se encontraram com tantos outros, como o fundador do Facebook e tantas outras pessoas que atuam nessa área. E eles se reuniram pensando num projeto que na verdade se chamava Bourbon, e que na verdade tinha muito pouco a ver com o que veio a ser o Instagram mais tarde. Mesmo assim, eles conseguiram reunir algum dinheiro, investidores, pouco dinheiro naquela época, e não faz muito tempo isso, questão de 4, 5 anos atrás, e começaram a desenvolver esse projeto e sentiram que aqui esse projeto não era promissor. No meio do caminho, eles mudaram de rumo e começaram a desenvolver o que seria um aplicativo para smartphones que fosse um aplicativo de compartilhamento de fotografias, tá certo? E, na verdade, eles fizeram uma aposta, ninguém sabia se aquilo ia dar certo, tá certo? E, de qualquer forma, eles tocaram o projeto. Tanto não sabiam que ia dar certo que, no início, quando eles soltaram esse aplicativo, eles colocaram o aplicativo num servidor pequeno. E logo tiveram um problemão, porque aquilo que eles esperavam que haveria centenas de pessoas para baixar o aplicativo, de repente eram milhares, entendeu? No primeiro mês já foi 1 milhão. Então, uma coisa assustadora, era um problema que eles tiveram que lidar, conseguiram resolver o problema. E mais tarde, eles foram comprados pelo Facebook por $1 bilhão. Eu acho que a questão desse volume, desse dinheiro absurdo para eles, inclusive, na verdade não é tão importante nessa história. Eu acho que o que eu vejo de relevante, além dessa questão da importância da formação acadêmica, é também um ambiente favorável. Quer dizer, o Vale do Silício e os Estados Unidos, de uma forma geral, assim como outros países do mundo, são espaços, são ambientes propícios às inovações, à criação de novas empresas, à criação de novos projetos. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, é fundamental para o Brasil, é fundamental para o ambiente das empresas no Brasil e no mundo. E o que a gente vê no Brasil é um espaço muito pequeno para isso. Quer dizer, as pessoas temem a inovação. Até porque você se lançar a uma postura, ter uma postura inovadora, significa assumir o risco de muitos erros, que são inevitáveis, tá certo? Assim como o Instagram conseguiu sucesso, milhares de outros projetos não obtiveram sucesso. E qual a importância disso? A importância é que essas pessoas vão aprender com esses erros, vão se lançar, vão criar novas ações, novos projetos, e é isso que faz a riqueza dessa região, que faz a riqueza dos Estados Unidos e de outros países. Por fim, eu acho que outro destaque que eu faria sobre o livro é sobre as redes sociais. Quer dizer,
e também sobre a região do Vale do Silício. Eu vejo que a gente deveria e deve prestar muito mais atenção ao que está acontecendo por lá e o que está acontecendo com as redes sociais, para que nós, empresas, nós, consumidores, nós, cidadãos, possamos entender melhor e fazer um bom uso disso. Eu acho que tem muita coisa que as empresas brasileiras podem fazer com as redes sociais e ainda não o fazem, ou o fazem de forma muito tímida. Há muito a ser feito, há muito a caminhar nessa área. É evidente que nesse meio, diante de tantas novidades, de tantas inovações, muitas coisas merecem reparo. Nem tudo é ouro, nem tudo está de acordo com as regras, de acordo com a ética. Então, muita coisa ainda tem que ser discutida. Mas eu acho que o fato inevitável é que essa realidade veio para ficar, que a questão da inovação é uma questão fundamental para o mundo e para as empresas, e que as redes sociais certamente vão desempenhar um papel, e já desempenham um papel fundamental. Eu sugiro a leitura desse livro, escrito pelo Felipe Vilitite, chama-se O Clique de $1 Bilhão, a incrível história do brasileiro Mike Krieger, fundador do Instagram. A gente oportunamente volta a conversar, agradeço a sua atenção, um abraço, até mais.